João capítulo 9, versículo 24 e versículo 25. Então chamaram pela segunda vez. Deixa eu ouvir, estou ouvindo Bíblia mexendo? Deixa eu esperar. Chegou aí? Vamos lá. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. E lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Aleluia. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua glória. Oh, Deus, por essa noite maravilhosa, na Tua presença, na Tua casa, diante do Senhor, o lugar que o Senhor reservou por graça e misericórdia para nós Te adorarmos nessa cidade, glorificarmos o Teu nome e reconhecermos a Tua glória. Meu Deus, nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, fala conosco, se manifesta nesse lugar, opera em nossos corações. Oh Deus, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, Pai, com poder, com glória. Vem sobre nós com a Tua palavra, Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que estão sedentos de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. Disse nada mais maravilhoso. Oh, como amo a Tua lei, diz o salmista. Ela é minha meditação todo dia. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 9 foi um texto que Deus me levou há dias atrás a estar lendo e meditando. E é um texto maravilhoso, porque é o texto que retrata a cura de um cego de nascença e as repercussões que esse milagre tem no meio dos seus amigos, no meio da sua família e no meio da religião. O impacto que esse milagre causa na família do cego, nos amigos do cego e na religião presente. É tremendo, é maravilhoso, é glorioso. E o texto que nós lemos é o discurso ou a conversa que ele está tendo com a religião, que está perguntando pela segunda vez, inquirindo ele pela segunda vez, com relação à sua cegueira e com relação à sua cura. Tudo começa, irmãos, Jesus passando naquela região e ele observa um cego de nascença. Irmãos, olha só. Nós temos 5 sentidos, certo? Temos o tato, que sentimos as coisas. Temos o olfato, que cheiramos. Temos o paladar, que saboreamos. Temos a audição, que podemos ouvir. Você me ouve pela audição. E temos a visão, que podemos ver. Sem dúvida nenhuma, o sentido mais importante, do qual você jamais pensaria em perder, se fosse o caso, ficaria por último, seria a visão. A visão é a coisa mais importante, mais preciosa que nós temos. Nós podemos ficar sem o paladar, até mesmo sem ouvir, que é uma coisa muito terrível e difícil, mas sem ver, na escuridão, na solidão de um mundo onde você não percebe o que está em sua volta, onde você não enxerga onde você está. É terrível, é muito triste. E esse homem vivia essa condição desde que nasceu. Agora você imagina, ele já veio ao mundo sem a possibilidade de ver o que era o mundo. Ele não viu o rosto da sua mãe. Ele não viu como era a sua casa. Ele não viu o seu próprio rosto. Embora naquele tempo, e eu estava até pensando, meu Deus do céu, eu estava aqui na igreja, onde eles estavam instalando esses 2 últimos aí. Eu falo, meu Deus, como a nossa vida é confortável. Como nós, pessoas simples, nós não somos pessoas ricas, nós somos pessoas simples. Né? Um recursozinho,
Mas comparado aos ricos mesmo, nós somos nada. Mas como a nossa vida é confortável, e se nós formos comparar com a vida desses homens dessa época, que nós lemos as Escrituras, a distância é absurda. Mas isso é outra meditação, só para você, né? É muito grande. Então esse homem nasceu nessa condição. E ele estava ali. E a única alternativa que esse homem tinha para poder sobreviver era mendigar. Era pedir esmolas. E o texto fala que Jesus viu aquele cego. Jesus viu aquele cego. Jesus vê a nossa condição, seja ela qual for. Daquele homem era uma condição muito ruim, muito difícil, mas seja qual for a nossa condição, o único que é capaz de ver, enxergar, medir, e não somente isso, ter toda a condição de mudar completamente aquela condição, está aqui nessa noite, o seu nome é Jesus. Ele é aquele que vê realmente o nosso quadro. E é interessante, não só ele viu, os discípulos também viram. Só que os discípulos, quando viram, a primeira coisa que vieram na cabeça deles, na mente deles, foi: por que esse homem está assim? É uma boa pergunta. Porque para toda pergunta há uma resposta. E para toda situação que vivemos, há uma causa, há uma raiz, há um início. Há um fato que a produziu. E eles perguntam: o que ocorreu para esse homem nascer cego? Ele pecou ou seus pais? Na cultura judaica, na Bíblia, a gente sabe que o pecado é a raiz de todo o mal da humanidade. Não adianta você tentar tampar o sol com a peneira, mas é verdade. Cada sepultura que existe na face da terra, cada cama de leito de enfermidade, cada leito, cada condição ruim do ser humano, ela começa, a origem disso é o pecado. O pecado é a raiz de todos os males. E eles perguntam: quem pecou, ele ou o pai? Só que, embora o pecado seja a raiz de todos os males, tem coisa que acontece que não tem exatamente a origem do pecado. É o que aconteceu. E foi o caso daquele homem. Eles perguntam isso e Jesus falou: não, nem ele, nem seus pais. Isso veio para que nele seja manifesta a glória de Deus. Porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. É interessante, por falar nisso sobre pecado, e às vezes as pessoas não creem nisso, elas falam assim: não, para esse homem, a origem não foi exatamente o pecado. Mas para o homem do tanque de Betesda, aquele aleijado, quando Jesus o cura, Jesus vira para ele e fala assim: vê que tu já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus mostra claramente que a condição dele veio a se tornar aquela condição por causa do pecado. E Jesus o alerta: não repita o que você fez, para que teu estado não piore. Era a condição dele. A condição dos religiosos, quando Jesus vai falar com eles em Mateus 23, e Jesus vai condenar a conduta deles, Jesus diz assim: olha, tudo que vocês têm feito é para que caia sobre vocês o sangue das testemunhas que vieram antes de vós, desde Abel até Zacarias, o qual vocês mataram entre o altar e o santo lugar. Então Jesus mostra claramente que muitas coisas vêm assim. Dentro da genealogia, ou de atos nossos, infelizes, que cometemos na nossa fraqueza ou na nossa ignorância. Só que ele fala assim: eu sou a luz do mundo, no versículo 5. Eu sou a luz do mundo. Ele veio
para abrir os nossos olhos. Ele veio para nos tirar da escuridão. Ou seja ela física, seja ela espiritual. O homem talvez ele possa estar andando numa claridade física, mas está andando em trevas espirituais. É interessante que nesse texto, essa cura, ela vai tanto trabalhar a questão física como a questão espiritual, porque lá na frente, quando ele vai ser interrogado pelos religiosos, pelos fariseus, aí a questão espiritual entra, quando Jesus entra em cena para falar com eles. Então ele fala assim, eu sou a luz do mundo, traz ele aqui, traz esse cego aqui, traz ele até mim. E quando esse cego chega até Jesus, Jesus opera o milagre mais estranho do seu ministério. É o milagre mais esquisito do ministério de Jesus. A gente, irmãos, tem que entender o seguinte, Deus, ele opera da maneira dele, não da minha. A glória é para ele, não para nós. Eu não estou aqui para ficar questionando, porque o questionador, ele fica de lado. O questionador, Deus não trata com ele. Lembra quando chegaram para tentar pegar Jesus? Jesus é maravilhoso demais. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Chegaram para testar Jesus uma das vezes com a moeda. Com relação ao imposto, por quê? Porque eles achavam que os impostos de Roma eram muito duros. Imposto é sempre um problema, né, irmãos? É difícil imposto, né? E cada dia querem criar um diferente. Então eles foram questionar Jesus e perguntaram, é lícito pagar tributo a César? É lícito a gente continuar pagando imposto a esse governo tirano dos romanos? O que o senhor diz para nós, mestre? Isso está correto? Tentando encurralá-lo. Tentando colocar ele numa situação difícil. Ele diz, traz para mim uma moeda. Levaram até ele uma moeda. Ele pegou a moeda. Mostrou a moeda e havia uma esfinge, um desenho na moeda. Ele perguntou, de quem é essa esfinge? De quem é esse desenho aqui? Eles falaram, de César. Ele disse, disseram muito bem. Então vocês pegam, dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, estejam certos com os homens, mas estejam certos também com Deus. Então foi uma maneira muito estranha. Porque o que ele fez? Gente, quando o cego chega e para diante dele, eles trazem o cego diante dele. Sabe o que Jesus faz? Jesus cospe na terra. Ele cospe na terra. Você queria levar uma cusparada na cara de Jesus? Hã? Às vezes você vê um homem de Deus sendo usado, você escandaliza. Tinha um homem de Deus, que às vezes ele orava pelas pessoas e dava murro assim, ó. Batia na pessoa. E depois a pessoa era curada. O importante era o resultado final, né? Fica as marcas dos 5 dedos, mas vai lá no exame do médico e não dá nada. Então, glória a Deus. Então, ele chega até lá e ele cospe na terra. E ele pega, faz uma laminha na terra e passa no olho do homem. Depois vira para o homem e fala assim, vai até o tanque de Siloé e lava. Ele não poderia virar para o homem e falar assim, olhos, abram-se, como ele fez com Bartimeu. Gente, o outro cego, Bartimeu, chegou até ele. Esse não é o primeiro cego que ele cura, não, ele curou 4. Outro cego chegou para ele, Bartimeu, e Jesus falou para ele, o que quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O camarada cego, veio com a bengalinha, chegou, parou na frente dele, já tinha clamado por ele, pedindo misericórdia. Aí Jesus, tá bom, parou, traz esse homem aqui, levou e virou para ele, o que você quer? Ô, meu irmão, glória a Deus. Deus não é uma estátua. Deus não é uma fumacinha. Deus é um ser inteligente, perfeito, que lida conosco de uma forma perfeita.
pessoal. Se você se dirige até Ele, você tem que saber o que você quer. Ah, Deus sabe. Deus sabe não, quem tem que saber é você. O que você está querendo? Onde você quer chegar? Retratar para Ele e abrir o seu coração, a coisa que Ele mais ama, que é uma coisa que o pai também ama. Você que é pai, você sabe disso. Quando um filho chega para você e abre o coração. Ah, mas é gostoso. Você abraça e os olhos enche de lágrimas. Quando o filho chega e fala, pai, isso. Você falou, se você pudesse, você entrava no lugar dele e transformava todo o mundo dele. É ou não é? É o que ele espera de nós, gente. É a mesma coisa. Sinceridade. Clareza. Saber o que quer. Ele disse, eu quero ver. Então veja. Esse outro, ele não faz isso. Esse outro, ele cospe. Faz a sujeirinha lá, passa nele. Agora vai lavar a sujeira que eu fiz na sua cara. Agora vai lavar. E ele vai lavar. Enquanto ele vai lavar, Jesus, vai embora. Não é lindo? É ou não é? Ele vai e lava. Gente, olha que coisa maravilhosa. Ele lava. Na hora que ele termina de lavar, o que ele vê? O rosto dele. Pela primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus abre os nossos olhos, a gente encontra a nossa verdadeira identidade, que é a identidade de filho de Deus. Filho de Deus. Não nominal, mas daquele que nasceu do Espírito de Deus e encontrou a sua identidade celestial. Aleluia. Ele viu a ele. Procurou Jesus? Não achou. Aí começou os problemas dele. Enquanto ele era cego, ele não tinha problema. Depois que ele passou a ver, os problemas apareceram. E quando você está na cegueira, você está vivendo como todo mundo aí, alheio à vontade de Deus, fazendo a vontade dos seus próprios pensamentos, vivendo, você está na escuridão. Você não tem problema. Os problemas tem, mas são diferentes. Mas na hora que você passa a enxergar, que você vem para a luz, os problemas aparecem. Só foi ele passar a enxergar. Os vizinhos, quem é esse camarada? É aquele que era cego. Não, não é não. Parece com ele. Não, é ele. Não, vem cá, você é ele? Sou eu. Não, rapaz, como é que você abriu os olhos? Que história é essa? Você era cego, como é que você está vendo? Aí ele conta a história mais maluca. Paulo diz, o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O evangelho é loucura. Vim para cá ficar gritando é loucura. Vim para cá ficar no louvor, meu Deus. O Gerson parece que tinha sido mordido de marimbondo. Estava aqui. Então, é loucura. Ele conta a história mais maluca. Não, o homem chamado Jesus, ele untou lodo, passou, mandou eu lavar. Aí o povo falou, mano, mas que é isso? Deus confunde a mente para revelar o coração. Deus nos choca a nossa mente para revelar o nosso coração. O primeiro problema é com os amigos. O segundo é com a religião. A religião é um problema. O maior problema da humanidade se chama religião. Ah, pastor, mas aqui ser evangélico não é uma religião? Pode ser classificado assim, mas o cristianismo mesmo é relacionamento.
não é religião. Tanto é relacionamento que, se eu for lá para o Japão, eu encontrar uma pessoa da mesma fé que eu, ele é meu irmão, e a gente se relaciona com Deus da mesma maneira, pela palavra e pelo Espírito Santo. Sendo placa de igreja diferente, sem nunca ter se visto. A melhor coisa é você viajar para outra nação, ou mesmo outro estado, encontra um crente lá, um crente mesmo. Gente, parece que vocês se conhecem há 10 anos, 20 anos. Fala a mesma coisa, o mesmo idioma, e começa a contar as experiências malucas, e Deus faz isso, Deus fez aquilo, e você fala, cara, porque é relacionamento. Cristianismo foi o nome que os homens deram, não foi o nome que Jesus deu. Quem deu isso foi os homens que deram o nome de cristianismo, cristão, igreja evangélica tal, Assembleia de Deus, catolicismo, tudo isso foi o homem que colocou. Procura esses nomes na Bíblia, não está lá não. O único nome que está lá é igreja. E igreja significa aqueles que foram chamados. Só isso. Chamados por quem? Por Deus. Aí ele encontra com os fariseus. E os fariseus perguntam para ele: como é que você abriu os olhos? Ele vai e conta a história. Jesus, um nazareno, untou meus olhos. Eu fui, lavei no tanque Siloé e voltei enxergando. Aí a primeira coisa que eles falam: esse homem não é de Deus, porque ele fez isso no sábado, e no sábado não pode fazer isso. Isso é exatamente o que a religião faz. Exatamente. Não pode comer carne. Não pode isso, não pode aquilo. Como assim, gente? Como assim? Eles viravam para Jesus e falavam assim: teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E na tradição, porque a religião é cheia de tradição, e na tradição os anciãos não fazem isso. Jesus falou: inteligentes, o que contamina o homem, tudo bem, comer sem lavar a mão não é uma coisa muito educada não, mas vou ensinar uma coisa para vocês aqui, ó. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Meu Deus. O que entra, você já sabe para onde vai, que eu não preciso dizer. Agora o que sai, procede do coração. Isso contamina o homem. O que contamina o homem é o que você fala. É o que a sua boca produz. Isso é que traz contaminação. Para o homem, para o ambiente. Você chega numa casa, se a casa for pesada, que você sente, às vezes, quando a pessoa é crente, mesmo não sendo, a pessoa chega e fala: meu Deus, mas que ambiente ruim, difícil. Pode saber. A boca daquele povo, daquele ambiente, não é uma boca boa. Contamina, pesa o ambiente. As palavras têm vida. As palavras dão direito a Satanás de operar. As bobagens que os homens falam. Então a religião já vem logo com isso. Não, no sábado não pode fazer isso. Ele fez isso no sábado. Esse homem não é de Deus. Primeiro eles começam com isso. Depois eles começam com a incredulidade. Não, você não é cego, coisa nenhuma. Você inventou essa história. Isso é um falso milagre. Isso é um falso... Gente, a pessoa vem dar um testemunho aqui, não importa. Se é um testemunho de um emprego, se é o testemunho da cura de um câncer. É um testemunho, uma obra de Deus. Mas tem gente que está sentado no banco e está falando: meu Deus. Deus é um Deus de milagre, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E Ele se preocupa com coisas mínimas da nossa vida. E a gente tem que reconhecer isso. Então, segundo, já começaram a dizer: não, você não é cego, coisa nenhuma. Isso tudo é uma invenção. Isso tudo é combinado. Você combinou. Paulo César pregou quinta-feira
Essa, passou? Eu não falei nada com ele, não falo nada com eles. O que a gente fala é cumprimentar quando chega, tal. Mas ele pregou sobre finanças. E eu fico até meio desconfortável, porque é um assunto que é delicado, né? E a gente fica com medo quando é uma pessoa que não é da igreja falando para a tua igreja. Porque eu conheço as ovelhas, e a gente sabe como falar, como lidar com isso. E às vezes a pessoa de fora, às vezes, exagera, às vezes, em algumas coisas, você fala, meu Deus, né? O problema fica para nós. Mas ele falou de um jeito, numa propriedade, numa profundidade. Eu falei, olha só, tudo que eu precisava falar. E às vezes a gente fala, mas por ser o pastor, muitas vezes as pessoas não ouvem. Aí tem que vir um de fora para poder ensinar e mostrar e apontar o erro da pessoa naquela área. E às vezes a pessoa julga, não, o pastor combinou com ele para ele falar disso. Não, o irmão combinou, aquilo não é milagre, não. Aprende essa incredulidade aí, em nome de Jesus. Mas eles não se contentaram até chamar os pais. Não, vamos chamar os pais dele. Vamos chamar os pais para saber se esse homem está falando. Ele era um jovem, ele devia ter uns 26, 28 anos. Chamaram os pais do menino, do garoto, do jovem que era cego. Chamou os pais. Aí perguntou, esse é filho de vocês? É. Ele era cego? Era cego, sim, senhor. Como é que ele está vendo agora? Não sabemos. Não fazemos a menor ideia como é que ele está vendo. Aí eles ouviram o que eles não queriam. Pergunta para ele tem idade, ele fala por ele mesmo. Pergunta para ele fala por ele mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aí eles vão pressionar o jovem mais uma vez. Enquanto não chamaram os pais. Vamos lá. Estou procurando o versículo aqui. Vamos lá. Versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que fez ele? Como se abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse. Eu já falei para vocês. E não atendestes, por que vocês querem ouvir tudo de novo? Eu já disse para vocês, ele foi lá, fui lá, lavei, estou vendo. E vocês estão me perguntando de novo. Por que vocês estão me perguntando de novo? A mesma coisa. Porventura vocês querem se tornar discípulo dele? Você está tão curioso por quê? Porque vocês querem seguir a ele? Aleluia! É isso que vocês estão querendo? Glória a Deus, aleluia! Sabe o que esse cego mostra? Eu estou com ele até o fim. Ele mudou minha vida e eu me converti a ele. Ele abriu os meus olhos físicos e espirituais e agora eu ando com ele. Vocês querem se tornar discípulo dele também? Porque eu já sou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eles ficaram endemoniados, irmãos. Endemoniou lá os fariseus tudo, os religiosos tudo. Ficaram botina com o cego, viraram para ele e falaram assim. Então injuriaram e disseram, discípulo deles é tu. Nós somos discípulos de Moisés. Nós somos da religião tal. Você está pensando o quê? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. Ah, gente, eles só se deram mal. O que era cego respondeu. Respondeu o homem, isso é estranho. Isso é estranho. Que não sabais de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Vocês não são os religiosos? Vocês que não ensinam o caminho de Deus? Vocês que não são autoridade sobre o povo para dizer o que é de Deus e o que não é de Deus? E esse homem que me abriu os olhos, vocês não sabem nem de onde ele é. Isso é muito esquisito de se ouvir. Sabe por quê? Porque desde que o mundo existe, ninguém,
Ninguém nunca se ouviu dizer que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada ele poderia fazer. Aleluia! Glória a Deus. Eles só levaram na lata. Só levaram na lata. Religião é bom assim, é levar surra de Bíblia. Levar surra de autoridade de Deus. Aleluia. Isso é que o religioso merece. Desde, versículo 32, desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aí sabe o que eles fizeram? Expulsaram ele. Ele foi expulso. Tu é nascido em pecado e quer ensinar a nós, e mandaram ele embora da denominação. Ah, você some daqui, rapaz. Ah, embora. Olha aí, enquanto ele não via, ele não tinha problema nenhum. Agora que ele está vendo, até expulso da denominação, foi excomungado. Fizeram uma bula de excomunhão, botaram no cangote dele e jogaram ele para fora, foi expulso. Gente, olha só. Enquanto toda essa trajetória na vida desse homem está acontecendo, Jesus, mesmo distante, ele observa tudo que se passa. Ele sabe tudo que se passa. E até aquele presente momento, aquele homem tinha visto os pais pela primeira vez, os amigos, os religiosos, recebido confronto de todos os lados, mas até aquele presente momento ele não tinha visto aquele que tinha curado ele. Quando tudo isso acontece e ele é expulso, versículo 35, ouvindo Jesus que tinha sido expulso, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Jesus o encontra e não diz assim: ó, eu sou Jesus, foi eu que te curei, tá? Você agora vai ter que me seguir. Gente, que coisa ridícula isso. Que coisa falsa isso. É ou não é? A pessoa verdadeira nunca busca glória para si. Nunca. Jesus nunca fez isso. Jesus faz uma pergunta para ele, sem ele saber quem é Jesus. Sem ele saber. Jesus chega e pergunta: você crê no Filho do Homem? Uma das formas que o Evangelho apresenta Jesus várias formas, né? Filho de Deus, filho de Davi, por vir da descendência de Davi, e filho do homem, por ter se feito carne. Ele sendo Deus se fez carne, então filho do homem também. Ele se apresenta dessas três formas: filho de Deus, filho de Davi e filho do homem. Você vê aqui, tudo em maiúsculo, né? O texto coloca. Ele vira para ele e diz: você crê no Filho do Homem? Gente, é a única coisa que Deus exige do homem, é essa frase aqui. Você que está aqui essa noite, você que me assiste pela internet, você crê em Jesus Cristo? Glória a Deus. Você crê no Filho de Deus? Aquele homem de coração puro, aquele homem de vida transformada, virou para ele de uma forma bem sincera e perguntou: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Quem é ele? Me mostra quem é ele, que eu vou crer nele.
Me apresenta ele, que eu vou crer nele. Irmãos, o evangelho está sendo apresentado. Quando o evangelho está sendo apresentado, Jesus Cristo está sendo apresentado. É a pessoa dele que está sendo apresentada. Ele diz: pregai o evangelho em todo mundo. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. O papel da igreja é pregar o evangelho. Essa é a forma de apresentar Jesus. É pelas Escrituras. Ele disse: bem-aventurado aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como a religião diz. Sem mencionar nenhum nome delas, mas existe várias delas que falam de Jesus. Mas não é exatamente o que elas falam, é o que a Escritura diz. O que fala bate com as Escrituras, então é essa forma, a maneira certa de crer. Se não bate, é a maneira errada. Bem-aventurado aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Quem é, Senhor? Para que eu creia. Versículo 37, Jesus disse: você já tem visto ele. Você já tem visto ele. É o que fala contigo. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele viu pela primeira vez aquele que lhe salvou, aquele que perdoou os seus pecados, aquele que abriu os seus olhos, aquele que lhe deu uma nova oportunidade, aquele que o viu. Olha, irmão, que coisa tremenda e maravilhosa. Sabe qual é a coisa mais maravilhosa em Deus? É que é Ele que nos encontra. Não somos nós que encontramos Ele, é Ele que nos encontra. Não somos nós que vamos ao encontro dEle, é Ele que vem ao nosso. Isso é a coisa mais maravilhosa, porque a gente é tão inútil, a gente é tão pecador, tão cabeça dura, que a gente só busca da forma errada. A Jesus tem que vir ao nosso encontro e nos surpreender e se revelar a nós da forma mais inesperada. Sem a gente estar esperando, Ele vem. E o texto vai dizer que na mesma hora, ele creio, Senhor, e o adorou ali. Aleluia, glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E aí a implicação disso, para a gente encerrar, caminhar para o encerramento, é o que Jesus continua falando. No versículo 39, prosseguiu Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que dos que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. O orgulho do homem, principalmente o religioso, só leva ele para o buraco. Os fariseus escutam isso aí. Jesus fala: eu vim para juízo. Agora ele está falando de outra cegueira, não está falando da cegueira física aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o físico. Ele vai fazer um paralelo agora. Eu vim a esse mundo, curar cego é maravilhoso. Aleijado, tremendo. Todo tipo de cura é uma coisa maravilhosa. Mas existe uma cegueira muito mais importante. É o objetivo da qual eu vim ao mundo. É para curar a cegueira principal da humanidade. Eu vim porque eu sou a luz do mundo, o único que pode tirar as escamas espirituais dos olhos dos homens, para que eles vejam a glória de Jesus Cristo no Evangelho de Deus. Então ele vai dizer: olha, eu vim para quê? Para aqueles que são cegos, reconhecem que precisam, reconhecem que são incapazes, reconhecem que precisam de Deus. Fala: Senhor, me ajuda, mostra o caminho, me ensina, Senhor, eu quero aprender, eu quero te servir, mas eu não sei, como é que é, como faço? É aqueles primeiros passos de um bebê, de uma criança que precisa de alguém que o conduza.
Senhor, me ajuda. Esse é o cego. Esse é aquele que está querendo, mas ele não sabe como chegar. Ele fala, Senhor, me ajuda. Me mostra uma luz, uma direção. Ele veio para abrir os olhos desse. Mas aqueles que dizem, não, eu já sei. Não, não preciso. Não, isso aí é exagero. Não, que conversa é essa? Não, eu já tenho minha religião. Não, eu já sigo a tradição dos meus pais. Não, isso, não aquilo. Esses se tornam mais cegos ainda. É verdade. Gente, coisa difícil. Não impossível, que para Deus não é impossível. É uma pessoa que está presa, arraigada numa religião, que é uma contradição com as Escrituras. Para você mostrar a luz para ela, meu Deus, que coisa difícil. Paulo chega a dizer, né? 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou o entendimento. Alguns dentre os fariseus que estavam perto perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Vocês pegaram o código, a carapuça caiu, a ficha caiu em vocês, que bacana. Quando eles ouviram aqui Jesus falar, acaso algum de nós somos cegos? A palavra foi certinha para eles. Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eita glória. Eita coisa tremenda. Poderia dormir sem essa, né? Está falando com a gente? Olha, se vocês fossem cegos, como é que é? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Se vocês reconhecessem, vocês não teriam pecado. Mas como vocês não reconhecem, o pecado permanece. Tudo que o homem tem que fazer é reconhecer. É reconhecer. É reconhecer. É o processo de Deus, é reconhecer. É o processo de Deus, é dizer, Senhor, Tu és tudo, Tu és soberano, Tu és Deus. Deus, irmão, significa aquele que é adorado, aquele que é soberano, aquele que está sobre todos. Então você reconhece que Ele é isso na sua vida e você se sujeita. Deus, Tu és soberano sobre a minha vida. Tu estás sobre tudo. Eu Te reconheço, eu Te aceito, eu me rendo a Ti, eu abro o meu coração. É assim que se faz, não importa onde, aqui, debaixo de uma árvore, no pé da sua cama, não interessa. O que interessa é a sinceridade do coração. É a entrega. Isso é maravilhoso. E para concluir, a gente volta para o versículo 24 e para o versículo 25, que foi o versículo 24, que foi o texto básico que nós usamos. A resposta que o cego dá para eles. Então chamaram pela segunda vez o que fora cego. Dá glória a Deus. Esse homem é pecador. Isso aconteceu por acaso. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz, gente. Tudo o que Ele faz tem um propósito. A tua vida tem um propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. Eu ia até falar de propósito hoje, eu acabei mudando. Mas propósito é uma palavra muito maravilhosa e muito que eu vou trazer em breve. Propósito é aquilo que define por que uma coisa existe. Isso é propósito. Qual o propósito disso? Botar água dentro e beber. Suco, qualquer outra coisa. É por que isso aqui existe. Isso existe para cumprir o propósito de carregar algo que você beba. Foi para isso que o homem fez essa taça.
com esse objetivo, com esse propósito. Ora, se o homem que é falho cria as coisas com propósito, você acha que Deus não? Ele te criou com propósito. E o propósito principal da sua vida é reconhecê-lo. Aleluia, adorá-lo. Se é pecador? Não sei, vocês estão dizendo. Uma coisa eu sei, eu sou testemunha viva do seu poder. Eu sou testemunha viva do que ele pode fazer. Eu sou testemunha viva do que ele fez por mim. Eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar?